Fim de semana de clássico é sempre especial, já dá aquele friozinho na barriga e normalmente, ultimamente, está dando a gente, mesmo lá no Mineirão, com a torcida dele, está dando o Galo. Últimas lembranças são excelentes e o Galo volta ao Mineirão com o mando deles, mando do Cruzeiro. Partida nesse horário esquisito, 8h30 da noite deste domingo lá no Mineirão, partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Partida importantíssima para o Galo, 2 vitórias seguidas. Tá começando a tentar dar uma reagida na temporada, ganhar um clássico sempre pode mudar o ano de qualquer time, a gente sabe disso. Então é um clássico muito importante para saber como que chega o adversário, como chega o rival, como chega o Cruzeiro para essa partida. Tem como os caras vêm aqui no canal do Frossar, um bate-papo muito bacana. Mas antes da gente começar, eu peço para você aquela moral de sempre. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, clique em hypar se aparecer para você e se inscreva aqui no canal do Frossar se você ainda não for inscrito e considere se tornar um sócio, um membro aqui do canal do Frossar, que ajude muito o nosso trabalho. O Como os Caras Vêm é um oferecimento de açaí, porque a bola já está rolando e se tem uma coisa que o brasileiro gosta mais do que torcer pelo seu time é economizar nas suas compras. No Açaí Atacado e Varejo você encontra os melhores produtos, com preço baixo, qualidade e variedade para torcer junto com seus amigos e com a sua família. No Açaí, torcer e economizar sempre dá jogo. Pensou futebol, pensou Açaí, o atacadista oficial do nosso futebol. E quando você for lá no Açaí fazer aquela sua compra do mês, não deixe de levar para casa os produtos Carrijo. A gente que é mineiro sabe que o tempero mineiro é diferente, a qualidade da comida mineira é diferente e os produtos Carrijo têm a tradição que conquistou o Brasil. Então arroz Carrijo, feijão Carrijo, café Carrijo, tudo com muita qualidade mineira e preço de muito baixo, preço muito bom para você levar para a mesa da sua família, levar para sua casa. Então não deixe de levar os produtos Carrijo, a tradição mineira que conquistou o Brasil, você não vai se arrepender. E para falar com a gente aqui do canal do Frossar sobre esse Como os Caras Vêm, mais que especial, é clássico, Atlético e Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético lá no Mineirão, tá aqui o Josias Pereira, que é colunista de O Tempo, é um dos jornalistas mais legais, todo mundo que você fala aqui na imprensa do Josias Pereira, todo mundo gosta dele, ele vai bater esse papo bem legal aqui com a gente sobre esse clássico. Josias, primeiro, muito obrigado por falar com a gente aqui do canal do Frossar. E já vou começar com uma pergunta. Você acha que depois de algum tempo o Cruzeiro chega para um clássico como realmente muito favorito em relação ao Galo? Você acha que é esse o cenário hoje desse jogo lá no Mineirão? Também por esse mando de campo, digamos assim, do clássico? Tudo bem, Hugo? Um prazer falar com você, falar com todos aí que nos acompanham no canal do Frossar. Olha, eu não vejo assim realmente um favoritismo tão grande, assim, disparado de um ou de outro. Acredito que vai ser um jogo bem igual, né? Acho que até mesmo a tabela do Brasileirão, né, uma certa proximidade entre os times, deixa o jogo bem equilibrado. Acredito que o Cruzeiro tem a vantagem de jogar em casa, de ter o seu torcedor, uma motivação extra, né? Inclusive até os ingressos aí, né? Previsão de público de mais de 60 mil pessoas no Mineirão, né? Muita movimentação do torcedor, porque há esse ímpeto realmente do torcedor de buscar, né, esse resultado, de ver o Cruzeiro vencendo este clássico, que vai ser muito importante, tendo em vista o momento do Cruzeiro também. Já são 6 jogos sem derrotas, né, com 5 vitórias e um empate, e é um momento de ascensão do Cruzeiro na temporada. Eu vejo um time mais sólido neste momento, um time que conseguiu sair de uma crise, né, profunda, que vinha atravessando, né, com uma dificuldade muito grande de saber até mesmo qual seria o rumo, né, do elenco, do grupo estelar que o Cruzeiro tinha montado lá no início do ano, mas o Cruzeiro, num trabalho mais operário, vamos dizer assim, do Leonardo Jardim, consegue agora ter uma equipe formada e uma equipe muito mais interessante do que aquilo que vinha sendo apresentado, especialmente em termos de combate, de disputa pela bola e também de organização tática, né? O Cruzeiro hoje é um time mais organizado, um time com opções táticas mais variadas, coisa que a gente não via antes, né? O Cruzeiro era um time muito distante, um time que não conseguia marcar, não tinha velocidade. Acho que o Cruzeiro muda agora essa chave desde aquele jogo contra o São Paulo, né? Onde tivemos mudanças muito profundas no time, né? Como até mesmo o Dudu, que foi parar no Atlético, indo para o banco de reservas, assim como o Gabigol também, que ainda não conseguiu ser esse titular absoluto. E eu aproveito para agradecer pelas palavras aí, realmente muito feliz de falar com vocês.
Ô Josias, a última lembrança, aquele torcedor do Galo que só vê o Galo, não acompanha o Cruzeiro tão de perto, é o clássico muito condicionado pela expulsão, mas o Cruzeiro estava ali mesmo numa crise. Lembrar que o Cruzeiro estava com o treinador interino, o Leonardo Jardim vai ao Mineirão, é ovacionado pela torcida ali ao lado do Pedrinho, entra em campo, então aquele jogo é bem um marco dessa mudança do Cruzeiro em relação a comando técnico. Na sua primeira resposta, você já citou algumas coisas, time de operário, e você acha que essa é a marca principal para quem não acompanha tanto o Cruzeiro, daquele Cruzeiro para o Cruzeiro de hoje, o Leonardo Jardim, o trabalho dele consiste nisso, um time que pega mais, um time que morde mais, é o trabalho do Jardim, principalmente? Sim, acredito que sim, Hugo. É um time muito diferente daquele clássico, né, que o Cruzeiro fez com o Atlético, né, que teve aquela situação, polêmicas ali, né, com o Lianco e tal. Acho que o Cruzeiro muda completamente uma forma de jogar. Hoje é um time que tem uma marcação um pouco mais ajustada, inclusive ele mexeu no time, né, colocando ali o Christian, colocando também o Romero e o Lucas Silva, são três volantes que atuam ali nesse meio-campo, dando uma liberdade ali para o Matheus Pereira poder ficar mais próximo dos atacantes do Cruzeiro, e ele muda, inclusive, os atacantes, né? Confiando num Caio Jorge que vem num nível de futebol muito interessante, jogador que está muito bem no X1, ele está muito bem também arriscando de fora da área, e o Wanderson, que acaba tomando uma posição ali que era do Dudu na época, naquele primeiro clássico ali também, o Cruzeiro tentando investir naquele jogo com um esquema com pontas, né, colocando o Gabigol ali mais centralizado, mas o Cruzeiro hoje ele é um time que ele responde mais de uma forma mais, como você disse, é mais pegador mesmo, é um time que tem uma marcação um pouco mais ajustada e mostra até, inclusive, que alguns jogadores lá que passaram no primeiro momento do Cruzeiro, que não eram nem titulares, eles acabam tomando essa posição aí, o caso do Lucas Silva mesmo, que é um caso clássico de aumento de crescimento, de produção mesmo, porque ele não vinha jogando bem e agora ele assume um papel muito importante ali com aqueles desfalques também do Cruzeiro. O Matheus Henrique está machucado, e aí ele consegue encontrar um Romero, porque eu acho que o Lucas Silva ele acaba jogando muito mais quando ele não tem a obrigação de ser um volante muito marcador, né? Então, assim, ele consegue trabalhar bem a bola, e o Lucas Romero também subiu muito de qualidade, porque no Campeonato Mineiro a gente viu que o Romero falhou várias vezes e era até questionado ali se era Romero, se era o Wallace, e no fim das contas acabou que o Romero tomou essa posição. E eu vejo uma defesa também mais sólida neste momento, né? O Vidalba acabou tomando uma posição do Jonathan Jesus e tal, então acho que é um Cruzeiro mais interessante, mais coeso, vamos dizer assim, do que aquele Cruzeiro lá do primeiro clássico. Perfeito. Você já citou aí alguns nomes, mas vamos então bater aquela escalação, a provável escalação do Cruzeiro. Muita coisa pode mudar ainda até domingo, até o clássico, mas a provável escalação comentada. Quem ganhou a posição? O que você já fez nessa última resposta, mas vamos lá. Provável escalação do Cruzeiro para o clássico, Josias, por favor. Agora é até interessante, não, porque o Cruzeiro você consegue ver uma escalação, né? Antigamente não tinha escalação, a gente não sabia muito bem, né? Ele até chegou aqui, o Jardim, falando que ia mexer muito no time, ia rotacionar esse elenco do Cruzeiro. O Cruzeiro até jogou contra o time do Palestino agora no meio de semana, mexeu, porque já está eliminado da competição, mas agora a gente já sabe muito bem uma espinha dorsal do Cruzeiro. O Cruzeiro deve entrar em campo com o Cássio, que ficou mesmo, né, o titular do Cruzeiro, né, o goleiro que, inclusive, o goleiro também passou a crescer de rendimento, porque vinha sendo criticado, mas agora está vivendo uma fase muito interessante. E aí temos, né, começa os laterais, o Fagner tomou a posição do Willian, né? Então a gente vê também outra mudança muito sensível no Cruzeiro, o Fagner está jogando bem, né, está conseguindo manter essa posição, e o Willian atuando às vezes até como um meio-campista, mas hoje o Fagner é o titular. A zaga com o Fabrício Bruno, que se estabilizou ao lado do Vidalba, que tomou a vaga do Jonathan Jesus. Jonathan Jesus, que jogou também ali o Mineiro, sendo talvez ou até uma das peças mais interessantes, mas o Vidalba, neste momento, acho que ele conseguiu encaixar melhor com o Fabrício Bruno. E aí o Marlon foi embora, o Cruzeiro passou a investir no Kaique Bruno, né, para ser o lateral também do Cruzeiro, na lateral esquerda, atuando naquela posição, garoto da base, que vem aí fazendo partidas interessantes e vem crescendo também de rendimento nessa questão defensiva. Acho que ele melhorou muito, e o Marlon foi para o Grêmio, realmente não era um jogador que
fazia nem parte dos planos, porque estava jogando quase como era quase um terceiro lateral esquerdo, né? Porque o Djalma estava jogando ali, às vezes, improvisado. E aí chega o meio campo, como nós falamos aqui, agora uma trinca de volantes, né? Que é o caso do Romero como primeiro volante, o Lucas Silva e o Christian. O Christian, que a gente até brinca, né? Que o Christian não tem nem. A gente não sabe qual é a posição do Christian, mas ele está lá no meio campo do Cruzeiro, fez até o gol aí, né? Naquela partida contra o Sport, um gol que representa muito bem o que é o Christian, né? Estava ali no meio da confusão e fez o gol. E aí temos o Matheus Pereira, que acabou retomando a condição dele como titular, com camisa 10 do Cruzeiro, e o ataque celeste com o Wanderson e o próprio Caio Jorge, que vem jogando muito bem aí, tendo uma sequência de muitos gols, né, seguidos, e é um jogador bem interessante aí, que pode ser, inclusive, um fator aí, né, aquelas listas que a gente faz aí, 1 contra 1 e tal, pode ser um jogador mais destacado do Cruzeiro neste momento, pela fase que vem vivendo. Perfeito. Mas quando fala em escalação no Cruzeiro, quando a gente pensa no início do ano, ainda vou chegar no Dudu, mas primeiro o Gabigol. Bom, ninguém esperava que o Gabigol estaria no banco do Cruzeiro agora em maio. Era para ser o cara titular, apesar do Caio Jorge ser um investimento muito alto e tal. Mas o Gabigol fez gol contra o Palestino, tá? Para quem tá de fora, para eu que acompanho bem o Cruzeiro, quem acompanha bem, parece que tá num clima legal. Eu queria te perguntar se é isso mesmo, se o Gabigol demonstra estar ok na reserva, e se ele fazendo gol ali, gol aqui, como ele vem fazendo, se não, ainda não foi falado, tem uma briga ali para jogar junto com o Caio Jorge ou no lugar do Caio Jorge. Como que tá essa questão do Gabigol no Cruzeiro hoje? Bom, acredito que hoje a condição dele é de suplente mesmo, né? Acho que o problema do Gabigol que eu vejo é que ele até disse quando ele jogou contra o Flamengo, né? Que ele é um atacante que precisa de um outro ali para jogar junto dele, né? Que ele não consegue ser um atacante solitário. Então, o Caio Jorge talvez seria uma dupla ideal, mas neste momento, acho que o Leonardo Jardim ele prioriza mais ter esses jogadores velozes no ataque para conseguir fazer uma recomposição, porque o Cruzeiro não tinha recomposição, né? Era um time muito lento para voltar ali, e o Gabigol, o Dudu, estava matando o time. Muitas vezes o Cruzeiro não conseguia voltar para marcar com muita facilidade e tal. E eu acho que o Wanderson, apesar de não ser um jogador com uma qualidade técnica muito grande, ele tem essa vantagem de voltar para marcar. E é uma coisa que o Gabigol não tem nesse momento para ser um segundo atacante. Eu vejo o Gabigol disputando vaga até com o Matheus Pereira. Às vezes eu acho que o Gabigol atua até como uma espécie de meio-campista ali para tentar armar, né, jogar mais próximo desse ataque. Pode ser uma tentativa, inclusive durante o clássico ali, de colocar o Gabigol ali para fazer alguma coisa nesse sentido, mas mais no segundo tempo. E até mesmo por ter entrado em campo contra o Palestino, isso dá uma amostra de que realmente ele é um suplente, né, no Cruzeiro. Então, assim, eu acho que ele entende a posição dele neste momento, e eu acho que o Cruzeiro, né, dentro dessas características do Jardim, mudou muito porque os jogadores que estavam na reserva, eles acabaram tendo espaço porque entenderam também este processo. Então, acho que o Gabigol também pensa nisso, porque em algum momento da temporada, com certeza, vai ser necessário colocar o Gabigol ali, não sei o que vai acontecer ali, né, durante todo esse ano, né, mas, assim, realmente hoje eu vejo uma dificuldade dele atuar como esse jogador de ataque, de ser o segundo atacante. Talvez um terceiro, se o Matheus Pereira não jogar, se o Cruzeiro mudar o meio de campo, colocar só 2 volantes e aí tentar investir em Matheus Pereira e Gabigol com Wanderson e Caio Jorge, pode ser que aconteça isso, mas hoje eu vejo ele como suplente e eu acho que ele tá. O jogador não fica cômodo com isso, né? Ele sempre vai achar ali que poderia estar jogando, mas eu vejo que ele está mais tranquilo em relação a isso, né, de ficar na reserva, do que a gente imaginaria, porque no ano passado, no Flamengo, né, com o Tite e tal, ele reclamou muito, mas parece que aqui ele está mais tranquilo ali, mantendo nessa regularidade de entrar e fazer o golzinho dele ali e tal. Então ele tá tranquilo, tá mais calmo nesse momento do Cruzeiro, né? Perfeito, acho que é um bom gancho, um bom momento para entrar no caso do Dudu, saindo um pouco desse jogo, o Dudu não joga, tem que esperar a janela de transferências abrir, mas o Atlético Cruzeiro, o Dudu é o personagem mais quente disso. Explica pra gente, se der para fazer um resumão rápido dessa passagem do Dudu, porque ele chega como o garoto formado na base, que volta ao Cruzeiro com muita expectativa, e aí me corrija se eu estiver errado, mas começa bem. Eu
lembrança de bons jogos do Dudu, inclusive o clássico, depois que o Gabigol é expulso, ele é o único que consegue tirar o Cruzeiro de trás, ele começa o ano bem. E onde que teve esse ruído ali? Foi quando ele foi para o banco contra o São Paulo? Onde que, por que o Dudu ele parou de jogar bem, depois foi para o banco? Ou ele foi depois meio que chutou o balde, não jogou mais nada? Dá um resumão do Dudu no Cruzeiro, até para a gente saber como que ele chega aqui para o Galo, por favor, Josias. Pois é, eu acho que o que aconteceu ali foi quando ele foi para o banco contra o São Paulo. Ali começou já um movimento que ele não se agradou, né? Ele não ficou cômodo com isso. Não que o Gabigol esteja cômodo, mas eu acho que o Dudu enxergava naquele momento ali o que ele estava fazendo mais pelo time e não merecia estar no banco, né? Então acho que rolou esse desentendimento aí muito grande, porque o jogador ele se sentiu, vamos dizer assim, não, por que está acontecendo isso comigo, sendo que eu estou jogando bem e tal. Eu acho que o Dudu ele fez partidas interessantes no Cruzeiro, até fiz uma coluna, acho que ali na metade do Mineiro, alguma coisa desse tipo, que eu até escrevi assim que o Dudu estava crescendo, evoluindo, e quando o Dudu conseguisse atingir pelo menos um nível assim, de qualidade, ele daria muito trabalho. Eu vi o Dudu com esse potencial, mas o problema do Dudu também que eu conseguia enxergar no Cruzeiro, principalmente, acho que o negócio começou a ficar difícil ali mesmo, foi contra o Mushuc Runa, que o Cruzeiro, né, apresentou aquele futebol horrível, possivelmente um dos piores jogos da história do Cruzeiro em competições internacionais, e naquele jogo o Dudu ele foi muito mal, né, no um contra um, na recomposição. Eu acho que ali o Jardim falou assim: ó, não dá mais para o Dudu ficar atuando como titular do Cruzeiro. E aí colocou ele no banco, começou aquele desentendimento ali, né, umas situações de bastidores que foram levantadas, né, dele ter discutido com o Jardim, coisa que não foi confirmada, ele também não trouxe isso a público, e não quis levar isso adiante na apresentação dele no Atlético, né? Até falando que manteve uma boa relação, conversou com o Pedrinho e tal, mas a gente lembra também o Pedrinho lá naquele jogo lá de Uberlândia fazendo aquele gesto da mãozinha assim, né, que foi bem peculiar. Então, assim, eu acho que rolou uma situação muito complicada do Dudu ali nos bastidores, que a gente ainda vai ficar sabendo em um podcast da vida aí, que uma hora ele vai falar sobre isso aí, talvez quando ele estiver aposentado, né? Mas, assim, eu acho que eu não vi o Dudu como um problema muito grave no Cruzeiro, sabe? Acho que talvez as coisas poderiam ter sido manejadas de uma maneira mais, né, suave em relação a isso, mas também acho que partiu do próprio atleta não continuar no clube, foi uma decisão lá dele mesmo, né? Se sentindo aí, né, totalmente descartável, vamos dizer assim. Mas eu acho que talvez, se ele tivesse tido um pouco mais de calma, talvez teria se ajustado dentro do elenco, mas a gente também não sabe como é que foi a confusão, vamos dizer assim, dentro dos bastidores do Cruzeiro. Mas eu acho ele um jogador ainda interessante. O problema, até citava isso na coluna, é que a gente nunca vai saber, né? Pelo menos no caso do Cruzeiro, vocês aí no Atlético vão saber como é que vai ser e tal, né? Ele continuando e tal, cumprindo o contrato, porque a gente nunca vai saber como vai ser a reação dele após a lesão, né? Porque ele vinha tendo umas oportunidades regulares no Cruzeiro, vinha crescendo, né, naquele jogo, no jogo dele de velocidade, mas eu vi um Dudu que não conseguia mais ser agudo da forma que ele era antes da lesão. Então, esse é um problema que nós vamos ainda entender se ele vai conseguir ser aquele atleta, e eu acredito que ele não vai ser o atleta mais daqueles anos dourados do Palmeiras e tal, mas ele continua sendo um jogador muito perigoso, né? Um jogador que, com certeza, motivado, né, tendo aí oportunidades, ele pode sim dar um retorno bem interessante aí para a equipe, inclusive até falando em relação ao Atlético, acho que talvez ele vai dar um retorno melhor do que o Bernard hoje dá para o Atlético, né? Assim, obviamente, vendo as atuações do Bernard e pensando no Dudu, assim, lógico que pode ser até posições diferentes e tal, mas eu vejo o Dudu hoje muito mais ativo e muito mais interessante para o Atlético do que o Bernard vem atuando, né? Perfeito. A ideia é essa. A gente tinha informação que o Cuca pensa em usar ele mais por dentro também, como um meia ali, talvez por não ter tanto essa velocidade como ele já teve em algum dia. Vamos ver como que vai ser. Vai ter um Eu até tempinho bom acho para trabalhar Eu até antes acho de que o jogar. problema dele é que assim, o Cruzeiro tentou colocar ele como meia, né? Eu lembro que o Diniz tentou fazer, colocando ele por dentro ali, mas eu acho que o Cruzeiro tinha tanto jogadores ali, Matheus Henrique, Matheus Pereira, que ele ficou perdidaço naquele início de ano.
até que o Diniz saiu e eu esqueci o nome do auxiliar que estava na época no Cruzeiro, que virou o interino na época, ele tirou o Dudu de meia, né, vamos dizer assim, e colocou ele de volta de ponta. E aí ele começou a jogar melhor do que ele vinha atuando por dentro, né? Inclusive rolou uma polêmica, né? Não sei se você lembra que o próprio Adilson Batista deu uma alfinetada no Diniz na época, e falou assim: não é possível, vai colocar o Dudu por dentro, não aguenta jogar, aquela confusão toda. O pessoal até ficou criticando o Adilson, mas no fim das contas, eu acho que ele estava certo, porque não estava dando certo mesmo. E o Dudu começou a jogar melhor atuando pela ponta. Uma pausa rapidinho no nosso bate-papo aqui com o Josias para dois recados muito importantes. O primeiro deles da KTO. Se você gosta de se divertir, fazer aquela fezinha, brincar com muita responsabilidade, vai lá em kto.bet.br e conheça as probabilidades. São os melhores odds do mercado e ainda tem muita promoção bacana para você se divertir. Tem oddão, tem chance extra, tem ganho antecipado e tem a Liga do Milhão que você pode ganhar até R$ 1 milhão. Então vá lá, brinque em KTO sempre com muita responsabilidade, aquele dinheirinho que tá sobrando, nunca que tá faltando e para maiores de 18 anos. Uma dica muito especial também da Confiax, que você já conhece, tem tudo que você precisa para levar uma vida mais tranquila. E a dica agora é para você que tem aquele carro mais velho, que você tem medo de não conseguir um seguro para ele, na Confiax tem um seguro para o seu carro, mesmo que seja mais velho. Se o seu carro está na tabela FIPE, tem seguro especial na Confiax, um seguro com as melhores condições do mercado para o seu carro. Não deixe de assegurar o seu carro com a Confiax, que é o melhor seguro, o mais confiável e tem um atendimento super especializado, totalmente personalizado para você. Então, se você quer o seguro para o seu carro, mesmo que mais antigo, tá na FIPE, tem seguro na Confiax para você. Eu queria te fazer uma pergunta também mais macro. O Jardim ganha muito poder, falando em bastidores também no Cruzeiro, ao que parece, né? Além de ser o treinador ali, de trabalhar para os jogos, no dia a dia, é um cara que ganha muito poder no futebol do Cruzeiro, ao que parece. E qual que é a expectativa que tem o cruzeirense, pelo que se fala, que tem de informação, para a janela do meio do ano? Vai ser mais uma janela agressiva, dessa vez com o aval do Leonardo Jardim, eu imagino, para caras talvez mais jovens? O que está sendo falado, o que está sendo pensado para essa janela de meio do ano do Cruzeiro? O Pedrinho vai abrir o bolso de novo? Como que vai ser? Bom, eu acredito que talvez ele vai fazer umas contratações mais, pelo menos eu espero, né, que sejam mais assertivas em relação ao elenco. Não sei se vão ser grandes investimentos, melhor, grandes estrelas, né, no caso. Está se falando até de Roger Guedes, mas não foi nada confirmado assim, né, pelo menos de bastidores, que realmente seja uma proposta real, concreta pelo jogador. Mas eu acredito que talvez venha um jogador assim com peso, né, porque a tendência do Cruzeiro é sempre trazer algum atleta desse potencial, até mesmo uma reposição ao Dudu, né, para ter um ponta, que é aquilo que o Cruzeiro vem necessitando. Mas eu acredito que para as outras posições vão vir jogadores que tenham, talvez, que sejam mais importantes em termos técnicos e não midiáticos, né? Acho que o Cruzeiro fez aí uma janela do início do ano midiática, né? Vários nomes aí para tentar sacudir o mercado, mas agora talvez o Cruzeiro caminhe por um lado de trazer jogadores que sejam mais necessários, né? Talvez um zagueiro, um lateral, né, para jogar ali, para ser o reserva do Kaique Bruno, ou então para disputar a posição com o Kaique Bruno. Eu acho que na direita está bem resolvido ali com o Fagner e o William. Um volante que a experiência, o Wallace não deu certo, né? A gente está vendo aí o Wallace, um jogador muito pesado, não está conseguindo. Inclusive, acho que ele vai até para o Grêmio aí pelo desenrolar das questões. Que E loucura, também né? E acho era um cara que todo mundo queria, sempre muito bem sim, falado, era muito bem no Grêmio, realmente uns casos assim. é bem complicado, né? Não dá para entender muito bem o que aconteceu dentro desse processo, mas talvez é ambiente mesmo, né? O cara não deu certo. Uma hora ele vai para outro time e começa a brilhar, né? Acho que isso faz parte do futebol aí, depende do encaixe, da motivação e tal. E aí eu vejo que um volante, talvez, eu tô sempre batendo na tecla que eu acho que o Cruzeiro precisa de um meio-campista ali para dividir uma função com o Matheus Pereira, porque eu acho que o Cruzeiro falta também ter uma peça de criação ali além do Matheus Pereira e esse ponta, que eu acho que vai trazer esse ponta e pode ser um jogador aí de certo renome aí, né, para tentar dar uma movimentada mais uma vez. Mas eu não vejo assim que o Cruzeiro vai sair gastando milhões assim disparadamente nessa janela. Talvez vai ser uma coisa mais controlada e assertiva, até porque, né, o ano passado o Cruzeiro estava indo bem, né, no campeonato, no brasileiro, aí
do nada o Cruzeiro fez, do nada não, né? Já era esperado que o Pedrinho ia enfiar dinheiro para valer no Cruzeiro, e ele contratou muitos jogadores no meio do ano passado, o Matheus Henrique, foi trazendo o Wallace, também foi trazendo aqueles jogadores todos, e aí o Cruzeiro deu uma certa, né, descaminhou o Cruzeiro, na verdade, durante esse período aí, o Cruzeiro não conseguiu ir para a Libertadores e perdeu ainda a Copa Sul-Americana. Então, talvez, para não desestabilizar o elenco de novo, trazer peças mais tranquilas ali para simplesmente encaixá-las, né? Não trazer uma ruptura no elenco, né? De novo, né? Perfeito, Josias. Só voltando rapidinho agora para o jogo mesmo. Lá no início você falou de Mineirão lotado, expectativa de recorde, mais de 60 mil torcedores. Aquele horário esquisito, né? O domingão à noite. Mas como está sendo o Cruzeiro como mandante em números? Está muito forte. Queria te perguntar assim, se é aquele mandante que está indo para cima, principalmente no clássico, é para esperar que ele abafa, tentar fazer um gol no início, Cruzeiro com a bola. O que você está esperando, conhecendo bem o time do Cruzeiro, sobre a postura dentro de campo mesmo, assim, falando mais a parte tática ali do jogo, é pressionar o Galo o tempo inteiro? O que você acha? Acredito que seja um time que seja mais intenso, né? Que busca essa pressão, até porque vai jogar empurrado pela torcida, está num momento bom. Os números são positivos jogando em casa, né? Um time que não perdeu, atuando como mandante. É um time que vem fazendo jogos, né? Que a gente viu, o Sport é um time frágil, né? A gente viu ali que o problema do Sport é muito mais profundo e tal, mas o Cruzeiro, naquele jogo, já deu uma amostra, né? De um time que agride mais defensivamente, vai saindo para o jogo para tentar fazer aquele abafo e fazer uma ligação rápida ali para o ataque, né? Buscando o Caio Jorge, buscando o Matheus Pereira para trazer essa jogada trabalhada. Então, eu acredito que o Cruzeiro vai manter essa postura de ser um mandante que atue com mais intensidade, que propõe o jogo, vai propor o jogo contra o Atlético. Não sei como que o Atlético vai encaixar dentro disso, talvez vai fazer um jogo um pouco mais fechado ali. Não sei se vai ser fechado, porque eu também acho que o Atlético não atua assim, né? Não vai ser um clássico, vamos defender contra o Cruzeiro. Também não existe isso. Acho que vai ser uma coisa mais equilibrada ali, mas eu acho que o Cruzeiro vai tentar sim sair para o jogo, vai tentar fazer um jogo mais de imposição agora nesse clássico, até mesmo se aproveitando do momento da confiança dos jogadores. E o Jardim também, pelo que a gente tem visto, não é um treinador que gosta de ficar ali na retranca, né? Ele gosta mesmo de atuar, propor o jogo, de ter um time com mais posse de bola, de controle, né? De finalizações. Então, acho que ele é um treinador muito interessante, né? E eu acho que a cada dia mais ele vai se provando, né? Porque a gente tinha alguns questionamentos. Se o Jardim vai dar certo, é lógico que falta muita coisa ainda. Mas tinha uma dúvida sobre o Jardim quando ele começou a falar muito do elenco, né? Que o elenco não tinha sido ele que montou e tal, aquela situação, mas no fim das contas ele conseguiu encontrar uma maneira aí de fazer esse Cruzeiro jogar bola. Então acho que ele vai, né, manter essas características desse clássico contra o Atlético. Perfeito, Josias. E para fechar, vamos fazer o invertido aqui, inverter os papéis. Queria te perguntar como que o Cruzeirense vê o Galo hoje. O que vocês estão achando? E, especialmente para esse jogo, assim, o que o Cruzeirense teme no Galo? É o Hulk mesmo? É realmente aquela atenção especial? O que o Cruzeirense está vendo desse momento do Galo? E, assim, Lianco, por exemplo, é o cara que desperta amor e ódio, assim, a adversários na torcida do Galo. Vai ser aquela recepção com xingamento e tudo mais. Como que o Cruzeirense está vendo o Galo neste momento? Eu acredito que realmente o Lianco vai ser um dos caras mais perseguidos ali pela torcida do Cruzeiro, né? Até por tudo que aconteceu, pelas declarações do clássico e na final do Campeonato Mineiro também. Então, pode esperar uma recepção bem assim, né? Ele não vai ser perdoado no Mineirão nesse jogo de domingo, né? E assim, obviamente, Dudu não vai nem aparecer lá, porque também é loucura, né? Colocá-lo lá e tal. Até vi uma notícia agora falando que vão colocar um toldo lá no camarote do Atlético, né, para evitar de alguma confusão ali, que eu acho até triste, né, pelo fato de que a gente vê o futebol europeu ali, né, os presidentes vendo o jogo lado a lado, uma civilidade maior, mas é isso, é o futebol brasileiro, né, então tem que esperar essas coisas realmente num clássico, ainda mais com um clássico onde não existe mais torcida dividida e tal. Mas eu vejo que o Atlético hoje, pelo menos os jogos que eu acompanhei do Atlético, tem um problema ali defensivo, né, tá levando muitos gols a equipe do Atlético, então talvez isso seja um motivo que inspira uma certa confiança do torcedor de que o Cruzeiro pode,
né, conseguir fazer gols no Atlético nessa partida. Eu vejo um time ainda, mas que tem um poder ali muito grande também no ataque, especialmente puxado pelo Hulk, né, que é talvez outro jogador que vai ser também muito caçado pela torcida, né? O Hulk, que tem números muito bons contra o Cruzeiro, né? E, inclusive, nesse jogo contra o Fluminense, se não me engano, ele deu as 3 assistências, né, para os gols do Atlético contra o Fluminense. Então, assim, é o jogador que inspira também mais atenção da defesa do Cruzeiro, da preocupação do torcedor, mas eu vejo o Atlético que ainda tem alguns pontos que precisam ser ajustados, e talvez o Cruzeiro pode se aproveitar disso, né, de tentar fazer esse jogo mais ali de imposição na defesa do Atlético, né? Eu vejo que a torcida do Atlético pega muito no pé do Rubens aí, mas eu acho que o Rubens se o Rubens hablasse, talvez seria um jogador mais respeitado pela torcida do Atlético aí, mas assim, é um time que eu vejo que tem potencial, sim, é um time que inspira muitas preocupações e o Cruzeiro vai ter que encarar esse clássico com muita importância para esse momento, para continuar, né, nesse momento de evolução, nesse processo de evolução do Cruzeiro. Mas o Atlético realmente é um time muito interessante. A gente viu o jogo contra o Fluminense aí. Eu acho que tem situações no Atlético ali que às vezes é curioso, né? Esse jogo contra o Deportes Iquique mesmo, eu não entendi muito bem o que aconteceu com o Atlético ali, né? Um jogo que talvez estava até um pouco controlado. Eu acho que o Atlético às vezes pensa que vai ganhar o jogo com muita facilidade, né? E não é assim que as coisas acontecem, né? Então acho que é um time que precisa ter mais ser um time mais coeso para entregar os resultados melhores. E é talvez nisso que o Cruzeiro pode se aproveitar aí para tentar fazer esse resultado contra o Atlético, né, no jogo de domingo. Vamos aguardar para que seja uma boa partida, né? Porque a gente está vendo clássicos aí bem complicados, né? Aquele clássico dos Estados Unidos lá foi pura pancadaria. Esse clássico aí também que teve no Mineiro, que não chegou a ter uma final, né, de Cruzeiro e Atlético. Clássico também muito desajustado tecnicamente. Quem sabe agora tenhamos um clássico de melhor qualidade técnica entre Cruzeiro e Atlético. Perfeito, Josias. Muito obrigado. Clássico é muito bom zoar, brincar. Eu sou muito a favor da brincadeira, da zoação, mas é muito bom bater um papo civilizado também. Então, muito obrigado por topar falar com a gente. E é isso. Bom jogo para você, que o Galo vença, mas um bom jogo para todos nós. E é isso. Valeu, obrigadão. Mas é. Beleza, muito obrigado pela oportunidade. Realmente é sempre bom bater o papo, né? Porque a gente fica falando dos clubes e tal, tem sempre aquela resenha. Então, acho que é isso: é ter paz, ter tranquilidade. No outro dia, todo mundo vai acordar, vai trabalhar, vai continuar, vai prosseguir a vida. Na família tem cruzeirense, tem atleticano, faz parte da vida, é isso aí mesmo, a rivalidade. O que acontecer dentro de campo vai acontecer, vai zoar, vai brincar, mas no fim das contas, todos nós estamos aí sempre pregando a paz e a civilidade para que nós possamos acompanhar o futebol, né, e viver o futebol como ele tem que ser, né, um entretenimento, uma coisa gostosa mesmo de se acompanhar. Um abraço para você, muito obrigado. Isso aí, valeu, Josias, obrigado.